Olá pessoal, vamos hoje ter mais uma aula que sai um pouco daquele circuito de matérias que são mais pesadas em vestibular, mas ainda assim é uma matéria muito importante, porque nós vamos falar da história da China. Por que é importante a gente falar da história da China? Bom, primeiro que a China é uma das civilizações mais antigas do mundo. É, historicamente falando, extremamente relevante. Mas não só isso. Hoje, a China é um dos principais países. Se você abre qualquer jornal, provavelmente vai ter alguma coisa sobre a China. Afinal de contas, é o país mais populoso do mundo e a segunda maior economia. Inclusive, existem projeções de que eventualmente a China se tornará a maior economia do mundo. Então, é extremamente importante que a gente tenha uma noção sobre a história desse país, principalmente porque, do mesmo jeito que nós conhecemos a nossa história e utilizamos as nossas figuras históricas, os nossos pensadores, os nossos governantes antigos como uma referência, outros povos também fazem isso. Então, ter um conhecimento sobre a história da China ajuda a entender quais são as referências de governantes atuais da China ou do próprio povo chinês. Então, vamos lá. Vamos começar pelo surgimento da civilização na China. Primeiras populações humanas chegam ao território da atual China no período neolítico. A gente já tinha falado sobre a divisão dos períodos da pré-história. Neolítico, que é a idade da pedra polida, é a última parte da pré-história, em torno de 7.000 anos atrás, então em torno de 5.000 a.C. Formam comunidades às margens do Rio Amarelo. Mais uma vez, a gente vê civilizações antigas se formando nas margens de rio. A esse ponto, a gente já virou... já está completamente batido para a gente. Então aqui nós vemos um mapa mostrando o Rio Amarelo e um mapa mostrando a China neolítica. Então dá para ver que realmente foi feito em volta desse rio. Importantes invenções por volta de 2900 a.C., como a roda de oleiro. Aqui uma imagem de uma roda de oleiro, é um instrumento que é utilizado até hoje, que é feito para produzir peças de barro, como jarros, como vasos, esse tipo de coisa, inventada na China em torno de 2900 a.C. Agora a gente vai falar sobre o primeiro período da história da China, que é o período dinástico. A China, como uma boa parte dos povos antigos e medievais, divide sua história em dinastias. O que são dinastias? Uma dinastia é essencialmente uma família que tem o controle de um determinado povo ou uma determinada região. Então você pode separar historicamente muitos povos baseados em qual que era a família dominante. Nós começamos com a China, com a dinastia Xia, que é de 2070 a 1600 a.C. Bastante antiga, então, né? Povoados em volta do Rio Amarelo se tornam pequenos estados, governados por chefes locais. Por volta de 2200 a.C., Yu, o Grande, unifica os estados e forma a primeira dinastia chinesa, a dinastia Xia. Aqui nós temos uma ilustração representando Yu Grande, ela é feita bem depois, na dinastia Sung, que já é depois de Cristo, já é entre o século X e o século XIII depois de Cristo. Mas é interessante a gente ver como, historicamente, a China representa os seus imperadores, os seus reis históricos, mesmo que tenha sido feito posteriormente. Intensificação da agricultura em volta do Rio Amarelo, controle das cheias e utilização do bicho da seda. Isso é uma coisa que é muito importante, atribuída ao governo de Yu Grande, que é uma melhoria, uma organização da agricultura. Obviamente, a agricultura é um dos primeiros passos necessários para que você
forme uma sociedade de grande porte. Se você tem uma civilização grande, você vai ter muitas pessoas, essas pessoas comem. Então, é uma das primeiras coisas que precisam ser feitas numa civilização nascente. E a utilização do bicho da seda, extremamente relevante, porque por muito tempo a seda era um produto exclusivo da China, e a comercialização da seda é algo que torna a China uma grande referência. Inclusive, a gente vai falar da Rota da Seda, que é bem depois, mas que ainda coloca a produção de seda como algo relevante. A seda que é feita através do uso do casulo de um inseto. Né? Os Xia construíram muralhas ao redor de suas cidades e organizaram exércitos. Então, novamente, dá para ver os passos iniciais de uma civilização mais tecnológica, mais organizada. A dinastia Xia dominou 1,6 mil quilômetros quadrados e reinou até o século XVIII a.C., quando foi derrubada pelos Shang. E agora a gente entra na dinastia Shang, entre 1600 a 1046 a.C. Dinastia Shang expande o território chinês para 100 mil quilômetros quadrados. Então, muito maior do que o 1,6 mil quilômetros da dinastia Xia. Os Shang expandiram muito. Criação de escrita primitiva, a escrita em ossos oraculares, precursora da escrita chinesa atual. Aqui nós temos uma imagem da escrita em ossos oraculares, especificamente da dinastia Shang tardia, do fim da dinastia Shang. Essa escrita, por que ela tem esse nome esquisito? Escrita em ossos oraculares. Primeiro porque ela é escrita em ossos, originalmente em ossos de tartaruga, mas também em ossos de outros animais, e ela era utilizada por oráculos, ela era utilizada no processo de divinação do futuro, de profecias, em rituais religiosos, e depois ela começa a se expandir para outras áreas, para administração pública, para a manutenção de registros, mas a origem da escrita era religiosa. E ela também vai sendo simplificada, ela era muito mais representativa, com desenhozinhos mesmo, pictogramas, ao invés de ser mais simbólica, que nem a escrita chinesa que chegaria na atual. Desenvolvimento tecnológico. Calendário de 365 dias, criação de instrumentos musicais como tambores e sinos, invenção de técnicas de fabricação de tecidos. Uma coisa muito importante aqui. Calendário de 365 dias. O Egito não tinha inventado ele? Uma coisa que é importante é lembrar que, principalmente na Antiguidade e na Idade Média, antes de existir um contato muito forte entre diferentes povos, a invenção de grandes marcos científicos não pode ser atribuída a apenas um povo. Várias coisas foram descobertas em mais de um lugar ao mesmo tempo. As versões que a gente usa muitas vezes foram descobertas na Mesopotâmia, na Grécia, no Egito, mas ao mesmo tempo na Ásia, ao mesmo tempo na África, ao mesmo tempo nas Américas, também tinham desenvolvimentos tecnológicos que chegavam nas mesmas respostas corretas. Sociedade separada entre nobres e camponeses utilizavam conchas como moeda. Lembrar que nem todas as sociedades antigas utilizavam moeda, a gente falou dos mesopotâmios, que não utilizavam. Os Shang utilizavam conchas, o que é interessante que eles não utilizavam metal, não utilizavam moedas de cobre, ouro, prata, mas sim conchas, que também é um recurso escasso, que também dá para você ter um certo controle. Então é uma diferença interessante. Eram politeístas e acreditavam que os mortos se tornavam deuses. Poder monárquico era baseado na religião. Apesar do politeísmo, como a gente vê no Egito, na Mesopotâmia, na Grécia, não ter continuado muito na China posteriormente, essa ideia de divinização dos mortais, que os ancestrais podem se tornar deuses, que você pode se tornar um deus através de certas práticas, que aí variam ao longo da história, isso é uma coisa que se mantém por muito tempo, que é um dos aspectos principais de muitas religiões chinesas. Então, por mais que esse politeísmo
mais tradicional de existe o deus do fogo, o deus do trovão, não se mantenha tanto, esse conceito de que os mortos se tornam deuses é bastante importante. Dinastia Zhou. E aí é importante, você vê esse ZH aqui em coisas escritas em chinês romanizado, quer dizer, chinês escrito com os nossos caracteres, os caracteres ocidentais. ZH é um som de J. Não, então não é dinastia Zhou, é dinastia Zhou, que dura entre 1046 e 221 a.C. Por volta de 1050 a.C., os Zhou derrotam os Shang e tomam controle da China. Período conhecido como Idade de Ouro, esse período inicial da dinastia Zhou. Os Zhou eram conhecidos por sua eficiência, então era uma administração eficiente, não gastava mais do que precisava, não perdia tempo na sua forma de governança. Em 771 a.C., rei da dinastia Zhou é morto por integrantes de tribos vassalas. Seu filho assume o poder, mas foge para o leste. A partir desse ponto, a dinastia Zhou começa a perder influência. Criação de artefatos bélicos de ferro. Então a gente já começa a perceber que existe um direcionamento para a guerra. Bélico, lembrando, bélico quer dizer da guerra ou de guerra, então artefatos bélicos, artefatos de guerra, armas, ferramentas militares, esse tipo de coisa, começam a surgir de uma forma mais volumosa na dinastia Zhou. Confúcio e Sun Tzu, personalidades importantes da história chinesa, vivem nesse período entre os séculos 6 e 5 a.C. Aqui nós temos uma ilustração do Confúcio, também feita bastante posteriormente à morte dele. A gente vai falar um pouco mais sobre o confucionismo, que é a filosofia que ele cria. Ela se torna importante numa outra dinastia. E nós temos aqui uma estátua do Sun Tzu, autor da arte da guerra, na prefeitura de Tottori, no Japão. Por que eu escolhi uma estátua fora da China, uma estátua no Japão? Para mostrar o quanto que ele é influente. O Sun Tzu, ele é um dos grandes pensadores militares da história. O livro dele, A Arte da Guerra, é lido até hoje. E ele é extremamente influente, tanto que tem uma estátua dele, e tem várias estátuas dele em vários lugares, mas tem estátuas dele até fora da China. Então ele não é só um general chinês. Ele é uma figura no pensamento militar, no pensamento filosófico militar, que é influente até hoje. Generais, oficiais militares leem a Arte da Guerra até hoje. Período dos reinos combatentes. Esse é um período bastante interessante da história da China. No século V a.C., a dinastia Zhou enfraquece e começa a depender dos exércitos de poderosos donos de terra, em sistema de vassalagem. Então, aquele sistema em que existe um monarca que tem outros senhores de terra que estão subalternos a ele, mas que também tem suas tropas, que também tem o seu poder. Então, é um sistema menos centralizado, mais difuso. Entre 403 e 221 a.C., que é a dinastia Zhou tardia, ou seja, o fim da dinastia Zhou, esses vassalos se tornam reinos. Shu, Yan, Qi, Zhao, Han, Wei e Qin, que travam violentas guerras. Então, aqui nós temos um mapa mostrando esses reinos, e eles estavam em guerra o tempo todo. Todos contra todos. Eles faziam alianças, ou depois quebravam essas alianças depois, mas eles estavam todos em guerra, todos eles tinham o objetivo de conquistar os outros. Mais de 385 guerras são travadas. Batalhas frequentemente empregavam mais de 200 mil homens. Durante esse período, a escala das batalhas, os números de pessoas em combate, francamente é algo que não é visto em outros períodos da antiguidade. Para falar a verdade, até as guerras modernas, você não vê batalhas que têm centenas de milhares de pessoas em combate. E é um período muito violento, porque conceitos de etiqueta de guerra, de cavalheirismo, que
presumidamente existiam em períodos anteriores são abandonados. E você vê generais fazendo o que hoje seriam chamados, com certeza, de horríveis crimes de guerra, e não um dos reinos. Todos eles, meio que o tempo todo. É um período extremamente sangrento. Desenvolvimento de múltiplas correntes filosóficas, como o confucionismo, o daoísmo, o legalismo, o moísmo e o naturalismo. Isso é importante manter em mente, porque eu acabei de falar, foi um período horrível de guerra constante. Isso não quer dizer que a produção cultural desapareceu. Muito pelo contrário, cada um desses reinos tinha seus intelectuais, tinha sua filosofia e justificavam as suas ações de algum jeito, né? Precisavam. Então, eles desenvolveram diferentes correntes filosóficas que muitas vezes continuaram até hoje influenciando o pensamento chinês. Agora a gente vai ver a dinastia Qin, de 221 a 206 a.C. Dá pra ver que ela é uma dinastia bem curtinha, né? Não durou 20 anos direito. Em 221 a.C., o reino de Qin, se a gente voltar aqui, ó, esse daqui, reino de Qin, conquista os outros reinos. O rei Qin Yinzhen dá a si mesmo o título de Shi Huangdi, o primeiro imperador. Então, nós entramos agora no que é chamado o período imperial da China. Nós saímos do período dinástico, entramos no período imperial. E aqui nós temos uma ilustração representando Qin Shi Huangdi, feita no século XVIII. Então, bem depois também, né, milênios depois, mais de 1000 anos depois que ele morreu, mas ainda assim dá para ter uma ideia como a China representa ele. Qin Yinzhen padroniza sistemas de pesos, medidas e escrita, cria leis rígidas e constrói estradas. Então, é um governo muito focado em infraestrutura, em padronização, em ordem, em ter certeza de que todos esses reinos completamente diferentes que acabaram de ser conquistados estão andando no mesmo passo. Ergue a Grande Muralha da China, que é uma empreitada, inclusive, que precisa de mais de 1 milhão de trabalhadores. E é uma das grandes obras de arquitetura da história, um dos principais pontos turísticos da China, uma muralha gigantesca que está até hoje em pé. Adesão ao legalismo, filosofia que defende o estrito poder da lei, padronização, força e precisão. Perseguição de opositores políticos. Como eu falei, o Qin Shi Huangdi era muito focado na ordem, na lei. Era uma administração muito rígida e que não permitia nada que fosse considerado como subversivo. Qualquer pessoa que discordasse, que saísse da linha, era punida violentamente. Então não era um governo que estava disposto a aceitar outras ideias. Hoje nós podemos ver isso como algo extremamente autoritário. Mas uma reflexão que eu acho que é importante fazer é lembrar que esse governante viveu num período de guerra constante, no período dos reinos combatentes, que, como eu falei, 7 reinos em guerra o tempo todo, um contra o outro, centenas de milhares de pessoas entrando em combate. Talvez ele tenha interpretado que essa rigidez era o único jeito de manter todos esses reinos obedecendo a mesma pessoa. Se ele estava certo ou não, aí não é o meu trabalho dizer o que é certo e errado. Mas apresentar essa possível perspectiva para que a gente possa fazer essa reflexão sobre como as circunstâncias de um líder no passado talvez não sejam as mesmas circunstâncias que a gente leva em consideração hoje. Crise sucessória. Após a morte de Yinzhen, primeiro filho é assassinado por irmão mais jovem, que é assassinado por um de seus ministros, Li Si, que por sua vez é assassinado em 207 a.C. Então, como você pode ver, assim que morre o Qin Yinzhen, ele não consegue manter póstumamente essa ordem que ele instaurou, uma série de assassinatos políticos. Eu imagino que devia ser extremamente frustrante viver naquela época, porque se você é um camponês chinês nessa época, você não deve nem saber quem que é o seu imperador. Porque num curto período de tempo saíram morrendo todos, né? Então, isso cria uma instabilidade política enorme, obviamente.
E com isso a gente vê o fim da dinastia Qin. E uma outra coisa da dinastia Qin que é muito famosa que eu queria mostrar é o exército de terracota, que são mais de 8.000 estátuas, pelo menos originalmente era, eu acho que algumas foram destruídas ao longo do tempo, de soldados que ficam na tumba do Qin Shi Huangdi. Se eu não me engano, tem mais de 500 estátuas de cavalos também. Estátuas você pode ver que elas não são todas cópias uma das outras, são estátuas individuais, uma obra de arte então gigantesca, que representa os exércitos que foram necessários para unificar a China. E você também vê essa tendência a essas obras grandiosas nesse período. A Grande Muralha da China, Exército de Terracota, se eu não me engano, o Palácio Imperial também é dessa época. Então, essas obras, entre aspas, faraônicas, mas talvez você pode dizer obras típicas de Qin. E agora a gente vai ver a última dinastia dessa aula, a dinastia Han, entre 206 a.C. a 220 depois de Cristo. Após o assassinato de Li Si, instabilidade causa revoltas. Como eu falei, se o seu governante fica morrendo o tempo todo, eventualmente a população em geral vai perder a linha, né? Não tem como você ter uma perspectiva de futuro se o seu líder fica sendo assassinado. Li Bang derruba o governo e inicia a dinastia Han. Notável desenvolvimento econômico, avanços científicos, cirurgias com anestesia, uso de fração e cálculos com números negativos, invenção do papel de casca de árvore, da bússola e da pólvora. Então a dinastia Han é muito importante. Primeiro que a economia da China melhora muito. Eles começam a fazer um grande desenvolvimento na agricultura, com canais de irrigação, começam a utilizar arado puxado por boi, começam a utilizar ferramentas de ferro. Eles já tinham armas de ferro, mas começa a difundir entre camponeses o uso de ferramentas de ferro. E tem muitos avanços tecnológicos, né, na matemática, na medicina. Mas, por exemplo, papel de casca de árvore, bússola, pólvora, isso são invenções que posteriormente passariam para o Ocidente. Seriam descobertas depois pela Europa quando eles chegam na China. Além de outras invenções importantes dessa época, como o relógio de sol, relógio de água e instrumentos de medir a direção do vento. Então é um período de um grande avanço tecnológico na China. A adoção do confucionismo, princípios de moderação, virtude e obediência aos pais. Defesa de governança autoritária. O confucionismo é uma filosofia bastante tradicionalista, bastante conservadora. Ela prega a manutenção, a defesa de uma ordem, de um status quo, de uma paz sem mudança. Então, para que você possa viver em paz, você não pode causar, você não pode atrapalhar. Obedeça aos seus pais, obedeça à autoridade, fique de boa, essencialmente. O que, por um lado, gera uma sociedade pacífica, mas também permite governos autoritários simplesmente partirem do princípio de que eles mandam e você vai obedecer, porque ninguém quer sair da linha. Estabelecimento da Rota da Seda, rotas comerciais conectando China até Europa e África. Aqui nós temos uma imagem da Rota da Seda, que são várias rotas, a gente vê que chegam em Roma, que chegam no Quênia, na Somália, que chegam nas ilhas de Java, passam pela Índia, passam pela Pérsia, passam pela Arábia, e ela se chama Rota da Seda, lembra que eu falei da seda lá no começo da aula? Se chama Rota da Seda porque a China era o único local onde você conseguia comprar tecidos feitos de seda. Mas isso se torna uma rota comercial que não serve só para comprar e vender seda, ela conecta o Extremo Oriente com o Ocidente, inclusive permite a difusão de ideias. A gente vê, por exemplo, que o budismo sai da Índia e chega na China através da Rota da Seda, e chega inclusive até no Japão, que é um dos países que hoje o budismo é mais referente até do que na China. Os romanos tinham conceitos de ideias da Índia, da China, por causa da Rota da Seda. Então é uma instituição econômica praticamente extremamente importante na antiguidade.
desenvolvimento da literatura e das artes, registros históricos minuciosos. E aqui nós temos o retrato de Sima Qian, que é considerado o primeiro historiador chinês que viveu nessa época entre 145 a 86 a.C. Então, do mesmo jeito que a gente teve Heródoto na Grécia, nós temos o Sima Qian, que introduz essa ideia de uma metodologia mais, entre aspas, científica na história, agora na China. Então, do mesmo jeito que eu falei do calendário, a gente vê que ideias filosóficas, ideias científicas, como a existência de uma história que deve ser mais formal, surgem em vários pontos do mundo. Ela não surge de um lugar e irradia para os outros. Ela vai surgindo autonomamente em vários lugares. Bom, pessoal, isso foi nossa aula sobre a China. Tem muito mais do que falar da China. A China não deu nem para terminar o período imperial, mas aí a gente ia ter que passar horas e horas falando. Com certeza eu vou voltar a falar da China, eventualmente. Mas agora, na próxima aula, a gente vai voltar um pouquinho na direção do Ocidente. A gente vai começar a caminhar de volta para o Ocidente. A gente vai falar sobre um império que já foi mencionado em outras aulas. Normalmente terminando a aula, porque ele conquistou um monte dos povos que a gente falou, a gente vai falar sobre a Pérsia. E até lá, bons estudos!